Eu tô com o óculos errado de novo. Eu ando esquecendo muito de trocar o óculos antes de começar o vídeo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um caso brasileiro. É o meu primeiro caso brasileiro. Eu já falei sobre um caso de Portugal, mas eu nunca tinha chegado no Brasil. E eu devo admitir, mesmo quando eu tava pesquisando, lendo sobre, é estranho demais, sabe? Porque uma coisa é você falar de uma coisa que acontece do outro lado do mundo, em outro país. Nos Estados Unidos a gente tá acostumado a ver tragédia acontecendo nos Estados Unidos. Mas no Brasil é diferente, é mais próximo da gente, então é mais complicado. Então é claro que eu quero começar esse vídeo dizendo que eu não tô aqui pra desrespeitar ninguém. Se você é da família ou se você sabe de algum detalhe que eu não comentei ou gostaria de me corrigir de qualquer maneira, pode me corrigir nos comentários, não tem problema, porque realmente é um assunto forte e é uma coisa importante. Vamos começar? O caso que eu vou falar hoje é o caso da Geralda Guabiraba. A Geralda, ela era uma dona de casa que morava com a família. Ela tinha 2 filhos, mas a filha dela já era casada. E ela morava com o filho e o marido num apartamento em Mairiporã, em São Paulo. Ela tinha 54 anos no ano de 2012 e ela frequentava muito a igreja. Ela era muito devota da Santa Luzia. E eu gostaria de falar um pouco também da Santa Luzia. A Santa Luzia, ela é protetora dos cegos e dos pobres e também dos doentes, dos enfermos. E ela é muito representada com um prato com os olhos dentro. Todas as imagens dela, ela vai ter uma folha que eu procurei em vários lugares, eu não consegui saber que folha é essa que ela carrega na mão. É uma folha, uma planta. E um prato com os 2 olhos dela. Por quê? Na história, teve o pescoço cortado por soldados romanos e os 2 olhos dela foram arrancados. E por isso, nas imagens, ela tem os olhos num prato. A Geralda, então, ela frequentava a igreja e ela também participava de muitos eventos de caridade. Ela tinha toda uma roupa para frequentar a igreja e esses eventos. Ela tinha uma bolsa onde ela levava água benta. Ela era realmente uma mulher muito devota. Tô ouvindo uns barulhos. A Geralda também, ela sofria de depressão e muitos episódios fortes de depressão. Ela via um médico e tomava remédios para isso. E nunca foi realmente explicado antes da morte dela a que nível havia chegado essa depressão dela. Então, não se sabe se ela tinha momentos de extrema depressão onde ela queria cometer suicídio, onde ela queria fazer coisas fora da realmente, né, momentos extremos, ou se ela realmente só tinha essa depressão, tinha dias que ela não saía da cama, tinha dias que ela tinha muita fadiga. Não se sabe a que nível chegou e a que sintomas chegou essa depressão dela. No dia 12 de janeiro de 2012, ela saiu de casa durante a tarde e foi ver uma amiga. Ela foi à casa dessa amiga e ela tava muito assustada, ela tava muito nervosa, ela precisava urgentemente falar com essa amiga. Só que essa amiga dela não estava em casa. Ela falou com a mãe da amiga e disse que precisava muito falar com ela. Disse: eu volto mais tarde, eu preciso muito falar com ela. Só que ela nunca voltou. A mãe dessa amiga disse também que ela saiu da casa, né? Tipo, ah tá, ela não tá em casa, então tá. Então eu volto mais tarde. Sentou no carro e ficou um pouco no carro pensando assim: o que eu faço agora? Parecia assim que ela não tinha pra onde ir, ela não tinha outra escolha. E aí ela teve que ir embora porque a amiga não tava em casa. Mas ela parecia muito assustada, muito nervosa, ela não sabia o que fazer. Ela nunca voltou pra ver essa amiga então, e no dia 13 de janeiro, às 8h38 da noite, ela foi vista chegando em casa, pelas câmeras de segurança ali do apartamento, chegando em casa com uma cesta e uma bolsa. E ela é vista pelas câmeras de segurança do prédio carregando uma cesta e uma bolsa. Ela depois, à meia-noite, ela sai do prédio e usa o elevador de serviço. Ela leva apenas uma necessaire pequena, que a família diz um tempo depois que ela é a necessaire onde ela leva a água benta, e que as roupas que ela estava usando nas imagens eram as roupas que ela usa para trabalho missionário, para trabalho na igreja. Então ela provavelmente, pelo menos na mente dela, ela estava indo fazer algo religioso, algo a ver com a igreja. O filho dela não estava em casa e o marido dela estava dormindo, o marido dela tomava pílulas para dormir, então
ele não viu ela sair de casa. Ela não leva nenhum documento e nem o celular. Essas duas coisas ficaram em casa. A Geralda, ela sai com o carro dela, então, e ela vai em direção a um lugar conhecido como a Pedra da Macumba. É uma pedra local onde muitas pessoas vão para fazer trabalhos religiosos. O porteiro do prédio dela, eu acho, disse que viu um carro prata que parecia estar esperando por ela do lado de fora do prédio. E quando ela saiu com o carro dela, esse carro foi atrás e que ele parecia seguir ela, mas nunca se teve nada sobre esse carro. O dono desse carro nunca se pronunciou. 2 horas depois, um casal que passava pela Pedra da Macumba, por essa pedra, viu um carro parado na frente da pedra e um corpo. E parecia ter um animal, eles disseram, parecia ter um animal ali em volta do corpo. Então eles chamaram a polícia, porque eles não sabiam se era alguém machucado ou se o animal tinha atacado aquela pessoa. Eles chamaram a polícia. A polícia chegou então e, olha, eu vou explicar agora como tava. O que foi? Infelizmente, mais uma vez, a Loura estava chorando muito e eu tive que pegar ela no colo. Espero que vocês não se importem de eu estar com a Loura no colo enquanto eu falo dessa cena. Mas ela não parava de chorar, não tinha o que fazer. O corpo estava deitado no chão, de barriga para cima, com um cesto em cada mão. O pescoço dela havia sido cortado e os olhos dela haviam sido arrancados, assim como a pele do rosto dela também havia sido arrancada. No pescoço dela também havia um terço, só que esse terço estava limpo. Ela tinha sangue, mas o terço estava limpo, ou seja, tinha sido colocado depois que ela foi morta e que tudo aquilo foi feito. Além do carro, que estava com a chave na ignição e o banco reclinado, ou seja, o carro ainda foi tão rápido que ela nem tirou nada do carro. O banco estava reclinado e a chave estava na ignição. Na cena do crime também tinha uma garrafa plástica, que é onde as pessoas acham que talvez teria água benta, e um copo de alumínio. Os olhos dela nunca foram encontrados. Eu acho que talvez aquele bicho que eles viram, os dois que chamaram a polícia, talvez aquele bicho lá tenha comido os olhos dela. Se ela ficou lá durante 2 horas. No sangue dela foi encontrado uma quantidade letal de chumbinho. Chumbinho é um veneno, acho que é pra ratos, mas é proibido no Brasil porque é muito forte, é um veneno muito intenso. As buscas pela casa dela depois, pra descobrir, né, se foi suicídio ou não, foi encontrar que ela tava pesquisando veneno e chumbinho. Mesmo assim, a causa da morte dela não foi o chumbinho, foi o corte no pescoço. O chumbinho teria feito efeito eventualmente, mas o que realmente a matou foi o corte no pescoço. Não havia sinais de luta, então eles não descartaram a hipótese de suicídio porque não havia sinais de luta. Mas o que consta como suicídio? Porque ela pode ter pedido pra alguém que ela confiava muito, não essa amiga com quem ela não conseguiu falar, mas a outra pessoa, que, sabe, me coloque como Santa Luzia depois que eu tomar o veneno. E aí a pessoa fez tudo que ela pediu e colocou o terço no pescoço dela e foi embora. Sabe? Ela foi enterrada e o caso não foi encerrado. 2 anos depois, o corpo dela foi exumado para que novos profissionais pudessem dar uma olhada. E muitos profissionais acabaram dizendo que os olhos e o rosto dela foram coisas... foram um trabalho da natureza, assim, foram animais. Mas durante 2 horas só, ela ficou lá deitada. Nem isso, talvez. Os animais podem ter comido os olhos dela depois que foram removidos, mas eu não acho que eles teriam arrancado em 2 horas os olhos do rosto dela. E vários veterinários confirmaram isso, de que não é possível que animais façam um trabalho daquele jeito. As mordidas ou então dentes de animais não tem nada a ver com o que tinha acontecido no rosto dela. No final, o caso foi concluído e foi colocado como suicídio por envenenamento. Foi encerrado como suicídio por envenenamento. Então, eu ainda acho que a principal teoria para as pessoas que não concordam com a ideia de apenas suicídio é que ela tinha outra pessoa lá para fazer a segunda parte para ela. Porque ela, depois de morta, não ia ter como arrancar os próprios olhos e se posicionar como Santa Luzia, com os cestos nas mãos e olhos nos cestos.
Então, é isso, pessoal. Basicamente, a história da Dona Geralda. Como sempre, muito respeito pela família, muito respeito pela Dona Geralda. E um caso muito triste que acabou meio sem solução. Não dá pra dizer que foi suicídio, eu acho. Acho que não teve uma solução muito boa, não. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que a Loura não tenha incomodado muito. Eu coloquei ela numa cadeira agora. Dá tchau, Loura! Se vocês têm mais algum caso brasileiro que vocês gostariam que eu falasse, por favor, coloquem nos comentários. Eu também estou legendando esse vídeo para todas as pessoas que são de fora poderem saber sobre esse caso, porque esse é o motivo que eu quero falar de casos brasileiros. Casos brasileiros são mais conhecidos por pessoas brasileiras, mas por causa da barreira da linguagem, muita gente acaba não conhecendo esses casos, acaba nunca ouvindo falar desses casos, a não ser que eles tenham muita mídia. O que não acontece todas as vezes. Então é isso que eu quero. Eu quero falar sobre mais casos brasileiros e legendar para que mais pessoas de fora possam saber dessas histórias. Então é isso. Deixem um like se vocês gostaram dessa ideia, por favor. Se inscrevam no meu canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!